Quem sabe que eu sou? É gozado isso. É gozado que ninguém sabe que eu sou no Brasil. Laquelle que vous avez lu déjà? Les deux cycles en fait qui sont Aldébaran et Betelgeuse. Une bande dessinée qui fait de l'aventure un peu science-fiction, qui plaît vraiment à tous les publics d'ailleurs. C'est assez étonnant qu'une bande dessinée science-fiction, notamment on a beaucoup de femmes. Et, je crois qu'il est canadien, mais il vit en France. Je suis pas sûr. Ah bon? Mais je pense. Je pense qu'il est belge, Ah bon? mais je suis pas certain. Ah bon, non? J'ai raison? En fait, il est brésilien. Ah bon? Ah oui. Ah mais je savais pas du tout. Ah bah voilà, je vais rappeler quelque chose. Eu nasci no Rio, mas estudei e vivi na minha infância no Rio Grande do Sul. Fiz a faculdade no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Passo fundo no início, depois Porto Alegre, mas nasci no Rio. Eu sou engenheiro mecânico de formação, me formei em Porto Alegre. Trabalhei um tempo como engenheiro, mas só que isso era nos anos lá da ditadura e eu me meti em encrencas minhas de militância política, né? E logo eu tive que sair correndo do Brasil por questões políticas e fui para o Chile. Fiquei na época do Allende, né? Antes do golpe de Estado do Chile. Aí fiquei uns anos lá, depois saí do Chile um mês antes do golpe, para minha sorte, e fiquei um tempo na Argentina, e depois voltei ao Brasil meio clandestino, assim, sabe? E aí eu tinha um irmão que morava em São Paulo e fui morar com ele. A primeira coisa que eu publiquei foi nos anos 74, 5, uma coisa assim, na revista O Bicho, né, que durou uns 10, 12 números, olha só, que era financiada pelo Pasquim, o pessoal do Pasquim. Eu publiquei uma história nesse bicho, foi a minha primeira e única publicação de história no Brasil. E era já uma história de ficção científica, de umas 7, 8 páginas, uma coisa assim. O meu começo na história do quadrinho. E a partir dali eu tentava trabalhar no Brasil e tentava propor projetos de histórias no Brasil mesmo, né? Me lembro que eu fiz uma história de umas 20 páginas, uma coisa assim, de ficção científica, e fui nas editoras lá, aquelas do Rio de Janeiro, lá, América. Brasil, América e Val. Me lembro lá com uma história debaixo do braço, e os caras me recebendo, dizendo, legal e tal. Ah, cara, mas só que a gente compra as histórias, a gente já compra já feita nos Estados Unidos, a gente paga um preço ridículo. Então a gente tem que comprar de tipo, tem que pagar o mesmo preço que a gente paga para eles, e é um preço ridículo, até vergonha de dizer para ti. Então não dá, E aí a partir daí começou a vir a ideia de, se eu quero fazer história de quadrinho, tem que sair do Brasil. Tem que sair do Brasil, tem que sair do Brasil. E aí começou. Eu morei em São Paulo depois que eu voltei, então fiquei vários anos em São Paulo e vim para a França especialmente para fazer história. Mas já tinha um contrato com o pessoal da Nilce? Você foi com a Gaia Parede? Tinha umas histórias que eu fiz no Brasil, embaixo do braço, meio inconsciente, sabe assim, aquelas coisas que não tem muita noção do que ia acontecer, com pouca grana, vim eu e minha mulher, a gente veio, e apresentando nas editoras, chegava cada editora apresentando minhas histórias e foi barra. E você já falava francês? Pouquíssimo, cara. Esse foi outro problema. Eu falava quase nada de francês. Eu era incapaz de falar no telefone, por exemplo, porque eu não compreendi o que eles diziam no telefone. Né? Eu tinha que falar de viva voz, assim. Né? E aí, cada vez que eu apresentava minhas histórias e tal, os caras não gostavam, olhavam assim e tal, eu disse, não sei o quê. Realmente eram ruins, né? Só que eu não estava preparado ainda. Né? E aí, isso significou, cara, que eu fui obrigado a trabalhar em outra coisa para sobreviver. Fiquei fazendo publicidade, ilustração, e isso durou 10 anos. Eu consigo
começar a publicar regularmente e começar a viver a história do quadrinho 10 anos depois. Eu cheguei em 81 e o primeiro álbum da Dargaud foi publicado em 91. E a sua primeira publicação na França já é na Dargaud? Já no Dargaud. Só trabalhei com a Dargaud também. Sim. E foi o Aldebaran? Não, foi Trent. Trent era um policial canadense, que era o roteiro do outro cara. Foi ele que me convidou, ele que me trouxe para a Dargaud. Eu fiz com ele 8 números dessa história e foi, enquanto eu estava fazendo essa história com ele, no terceiro volume, uma coisa assim, aí eu já conheci as pessoas da Dargaud e tal, eu fui muito timidamente com o meu projeto de Aldebaran, né, que era a minha coisa de ficção científica, era o que eu queria, né? Eu fui meio com medo e disse, cara, eu tenho um projeto de ficção científica, mas, né, tá bom, né, sabe assim? Aí ele leu, era o diretor editorial naquela época, lá ele leu, e eu estava morto de medo, porque cada vez que eu apresentava uma coisa, todo mundo dizia, teu desenho passa, mas teu roteiro, eu estava morrendo de medo, aquilo era a minha história, né? E o cara lê, e o cara adorou. No dia seguinte, genial, tua história, a gente vai publicar. Isso era em 93. Ele começou a ser publicado em 93 e começou devagarinho. Então, o número de Aldebaran que é o seu primeiro filho legítimo, porque o outro você... O outro é a imaginação do outro cara, né? Eu seguia a imaginação dele. Agora, assim, tem que ser perseverante, cara. Oh non, jamais! Oh non, jamais! Mais tout est quartier dans Paris, aux 7 péchés. Même en m'épivardant dans les 4 coins du temps, comme une boule de poudre.